Olá pessoal, tudo bem? Estou hoje aqui no final da noite do dia 3 de março, quarta-feira. Uma quarta-feira com muita volatilidade, muito estresse no mercado. Quero comentar com vocês tudo o que aconteceu e dar um glimpse, assim, um reluz aí do que eu acho que pode acontecer logo mais às 9h, 9h30 da manhã, para a gente, no vídeo das 9h30, focar exclusivamente na movimentação das taxas. Bom, pessoal, o DI Futuro 31, ontem, então, né, quando vocês estiverem vendo o vídeo, ele subiu, bateu 9%, passou de 9%, certo? E eu não estava, assim, 100% no mercado, mas eu dava uma olhadinha no celular, né? Aí eu vi isso aqui, vi que o Tesouro não tinha alterado e alguns minutos depois houve esse derretimento violento, certo? E aí o Tesouro fechou, ficou fechado uns 25 minutos e já reabriu com as taxas mais baixas, né? Mas ainda assim em níveis altos, níveis bem altos, comparativamente a janeiro e fevereiro, por exemplo. Na curva aqui de um mês já mostra aqui uma tendência de correção, gente. Ali fica bem visível. Bom, então aí, o que causou essa queda, pessoal? Isso que eu quero comentar com vocês e aí eu vou embasar bem o que eu acho que vai acontecer aí nessa quinta e sexta-feira, certo? Então nós separamos aqui algumas manchetes. Dólar fecha em queda após superar 5,77 com alívio sobre PEC emergencial. Banco Central volta a atuar. Em 5 pregões, o Banco Central já despejou 7 bilhões de dólares no mercado. Pessoal, eu quero fazer um alerta aí sobre esses números que a imprensa sempre dá, né? De quantos bilhões em operações e tal. Mas isso aqui é exatamente, tá? Não é que o governo está queimando 7 bilhões de dólares em reserva. Ninguém fala isso. Ninguém fala. Tá? Isso aqui é o seguinte, isso aqui são contratos, né, de dólar futuro, ou os swaps cambiais, enfim. O que acontece? Quando o contrato vencer, é que nem o contrato do DI Futuro. Se paga só a diferença, certo? Então, se houver aí o que poderá haver de prejuízo é um montante assim na casa ali da variação percentual que houve do dólar, certo? E não desses totais bilhões aqui, certo? Então, assim, uma coisa que a gente tem que entender é que o governo, quando ele faz essas operações no mercado cambial, ele não queima todo esse volume de reservas, certo? Porque isso aqui vai ser uma parte só, porque vai ser só a variação que vai ser ajustada ao final do contrato, que vai ter um período aí de vencimento, conforme as negociações em geral, algumas semanas, alguns meses, tá? E aí isso aí depende do que o Banco Central largou no mercado para aliviar aquela tensão. Mas como é que ficou o dólar, gente? Era 5,77. Como é que fechou na quarta-feira? 5,61. Olha, pessoal, o dólar não cai 16 centavos por nada, certo? A gente sabe como é difícil o dólar corrigir no Brasil, certo? Então alguma coisa deve ter aí. Bom, não é muito específico do assunto, mas eu acho que tem a ver. O governo federal deve comprar 100 milhões de doses, ó. Isso é muito importante, certo? Porque nessa empresa aí que tem certas polêmicas e tal, esse assunto aí deixa à parte, não é tema do nosso canal. Mas o que nós gostaríamos de destacar é que Israel, que está chegando aí a 80% de cobertura, o programa maravilhoso, certo? Está com a curva decrescente do problema, então isso é uma coisa que a gente tem que observar muito bem, certo? É um dos países líderes do mundo nisso aí. E está usando dessa empresa aqui, certo? Está usando dessa empresa. Então eu vejo essa notícia aqui como muito animadora, certo? Bom, mas aqui, ó, voltando aqui para o nosso caso, então assim, aquilo ali é animador para esse ano, né? Ao longo desse ano aí as coisas começarem a melhorar.
do ponto de vista do problema mundial. Bom, índice Bovespa fecha com leve queda após ir de baixa de quase 4%, gente, alta de 0,77%, na sessão com notícias sobre Bolsa Família de volta ao teto de gastos. Então, assim, tinha esse temor, né, que o pessoal retirasse aí o Bolsa Família do teto de gastos, e aí ia ser um aumento de gastos fora do teto, né? Bom, pessoal, nessa matéria aqui, eles mostram também aqui, o Ricardo Bonfim nessa matéria aqui, isso que eu tinha visto em outra fonte também. O que o diretor do Banco Central, o Campos Neto, ele falou que o dólar, gente, que ele não estava vendo fundamentos para o dólar ter atingido aí quase 5,80, certo? Que isso estava descolado dos fundamentos, e eu concordo, viu? Eu concordo. Porque assim, ó, gente, se ele tivesse ligado aos fundamentos, certo, não teria acontecido a queda de 16 centavos na cotação do dólar, quase 3%, e não teria acontecido esse derretimento aqui. Esse derretimento aqui foi parte em função dessa notícia aqui, que o Bolsa Família voltaria ao teto de gastos, né? E você se lembra aquela questão do exterior, pessoal? Quando a gente estava com aquela questão dos juros de 10 anos nos Estados Unidos a 1,6, depois baixou para 1,4, e aqui continuou estressando, né? E nós já tínhamos emitido a nossa opinião de que o fator interno era mais forte. A gente esperava para terça-feira a coisa evoluir no Congresso, não aconteceu, aconteceu hoje, certo? E o mercado já reagiu bem. E agora, pessoal, é que vocês vão entender a motivação do meu título nesse vídeo, tá? Que é o seguinte: agora à noite, porque eu estou gravando esse vídeo ainda no dia 13, vocês estão vendo na manhã do dia 4 às 7 da manhã, antes do mercado abrir. Olha aqui, pessoal, notícias boas aqui do Senado, tá? Isso aqui é o site do Senado, é o Senado Notícias. Deixa eu só mostrar aqui para vocês, é esse site aqui, tá? Então, gente, olha aqui, ó. Crédito para vacinas aprovado aí antes das 5 da tarde, tá? 2,5 bilhões e tal, muito bom isso aqui. PEC emergencial, olha só, os senadores rejeitaram por 49 a 25 pedidos de destaque para votar separadamente o artigo que autoriza o pagamento do auxílio emergencial. Então, quer dizer, rejeitaram um destaque para votar separadamente. Então, quer dizer, rejeitaram o fatiamento. Isso aqui aconteceu às 9 da noite. Notícia muito positiva. E logo após, 21h58, ó, os senadores aprovaram em primeiro turno por 62 a 16, votação expressiva, a PEC emergencial com medidas de ajuste fiscal. Então, medidas de ajuste fiscal e cláusula que permite o pagamento do auxílio emergencial. Segue a votação de destaques. Então, gente, então eles aprovaram o pagamento do auxílio emergencial com as medidas de ajuste fiscal, ou seja, com as contrapartidas. Então, pessoal, a impressão que eu tenho com isso aqui é que esse estresse vai se desfazer e agora não vai ser só um engano. Não, quer dizer, não vai ser só uma... Como é que eu posso colocar aqui? Agora ele não está aparecendo os 9%, mas ele atingiu 9% aqui, ó. Ele atingiu aqui, ó. Não vai mais ser esse patamar, pessoal, vai cair mais, tá? Vai cair mais. Eu acho que essa linha de correção aqui vai continuar, certo? Porque assim, o estresse americano não foi tão grande assim com a taxa dos títulos deles e já começou a corrigir lá. E nós temos aqui uma queda forte no dólar, isso é expressivo, gente. Cair de 5,77 para 5,61 é algo bastante expressivo. E nós temos então essas medidas aí do Senado, essas votações favoráveis ao Brasil pelo Senado, mostrando então que o Senado está levando a sério a questão do equilíbrio fiscal tão necessário para o Brasil seguir adiante, certo? Então, pessoal,
acredito que, olha, os fatores, os fundamentos para a queda ocorrer estão aí, certo? Será que não vai acontecer? Olha, é muito pouco provável, né, que não aconteça essa queda forte aí até o final dessa semana. Pelo contrário, se a queda não ocorrer, é porque então o mercado vai estar estressando pela alta da Selic, tá? Mas eu acho que não vai ter mais força isso aí. Não vai ter mais sustentabilidade, porque eu acho que realmente o grande fator foi essa questão da PEC aí, esse atraso de votação, que era para terça, e todas as questões que estavam sendo levantadas em função disso, que eu acho que estava preocupando muito. Além também um pouco de influência lá da questão do dólar, né, dos títulos americanos, mas aquilo não foi preponderante. Acho que o fundamental foi o que aconteceu aqui no dia. Então, pessoal, por volta aí, um pouquinho antes das 10 da manhã, a gente vai estar publicando o vídeo com a abertura do mercado para a gente ter mais pistas se essa queda aí realmente vai acontecer, tá bom? Mas eu acho que sim, eu acho que tá bem desenhado aí a resolução aí desses problemas mais agudos que dominaram aí as 2 últimas semanas no mercado de juros, tá? E essas 2 modificações aqui do Senado, com a rejeição do fatiamento às 21h10 e a aprovação por um placar significativo, um placar expressivo, certo? De votar nas 2 coisas juntos, eu acho que isso aí também vai dar uma boa acalmada no mercado e são notícias boas para o Brasil como um todo. Tá bom, pessoal? Muito obrigado por ouvir, bons investimentos a todos e até logo mais com o nosso comentário sobre a abertura de taxas no Tesouro.